Obrigado, Jesus, pela alegria de aqui nos reunirmos em Teu nome, em busca do entendimento para renovar nossas trajetórias, compreendendo o funcionamento dessas engrenagens que parecem tão complexas, mas que efetivamente funcionam com a perfeição que uma criança poderia entender. Que nós aprendamos, como você mesmo nos aconselhou, a vivermos como se fôssemos, ou a sermos e tornarmos-nos como uma criança, abertos à curiosidade, voltados ao aprendizado, conectados com a busca, afastando de todo o nosso pensamento interesses escusos, malícias, desejos indignos. E quando assim pudermos estar diante de Deus, no anonimato das nossas casas, estaremos vibrando nesta purificação ingênua, sem ser infantil. Nesta convicção de que os santos já puderam partilhar, de falar com os bichos, com as plantas, naquilo que pode ser, no olhar de qualquer outro indivíduo, uma insanidade, mas que confia em Deus, sem artificialismos, que sabe que a mão divina conduz a vida, e que aos que são arrogantes, prepotentes, derruba, e aos que são simples e ignorantes, ensina. Porque foi você quem disse: graças dou, meu Pai, por revelar estas coisas aos simples e aos humildes de coração, e ocultá-las aos doutos, aos prudentes. Por isso, Senhor, como é bom procurar esta integração interior, graças à qual não há mistérios na compreensão das leis. Não há medo de pedir desculpas, nem medo de reconhecer o erro, nem melindres, nem vergonhas. Porque enquanto carregamos a alma com orgulho, ainda acabamos vulneráveis a todas estas coisas. Que o teu amor nos ajude a enfrentar o que somos, para nos tornarmos aquilo que deveremos ser. Escuta-nos mais uma vez. Estamos recordando sempre que nos encontros de segunda e quinta noite, o Evangelho segundo o Espiritismo faz a marca para que nós tenhamos o roteiro, o rumo. E um capítulo importantíssimo depois da fé, que foi o capítulo 19, é aquele que nós estamos abordando. O capítulo que fala dos que trabalham na última hora, ou dos que são chamados a isto. A última obra divulgada do Espírito Lúcius, editada, cujo título é No Final da Última Hora, ela traz muito deste capítulo. O mundo invisível, por todos os caminhos, tem procurado semear na consciência das criaturas
a importância de estarmos na terra vivendo este instante. Se nós observarmos a dinâmica por meio da qual os espíritos governam, vamos perceber uma coisa. Para eles não é tão importante o tempo cronológico de dia, mês, ano. O mundo espiritual trabalha com uma visão mais ampla a respeito do tempo. Tão mais ampla que os homens às vezes se confundem, não a compreendem. Esperam coisas para determinadas datas sem que realmente sejam estas coisas detectáveis no calendário, naquele previsto. Há uma passagem muito interessante que vocês encontrarão no livro Obras Póstumas. Neste livro, Allan Kardec está conversando com uma entidade. E esta conversa, obviamente, era por meio de comunicações escritas. Pelo menos neste caso se presume. E ele é alertado pelo espírito Hahnemann. Aquele que vocês conhecem é o pai da homeopatia. Que trata de temas que deixam em Kardec a curiosidade de saber a respeito dos fatos graves que Hahnemann cita neste diálogo. E então Kardec volta a perguntar, mas você citou fatos graves. Poderia dizer do que se trata? E os espíritos respondem. São fatos que vão acontecer. E nós estamos aqui tratando, deixa eu ver se eu tenho aqui as obras básicas, entre elas obras póstumas. Outro dia, diz Kardec a Hahnemann, os espíritos me disseram que eu tinha uma missão importante. E assim, ele quer saber se o espírito Hahnemann confirma essa missão. E o espírito Hahnemann responde. Isso em 7 de maio de 1856. O livro dos Espíritos não havia ainda sido publicado. Aí os Espíritos respondem, sim, é verdade. E se interrogares as tuas aspirações, as tuas tendências e o objetivo quase constante das tuas meditações, isso não deverá te surpreender. Deves cumprir o que sonhaste há muito tempo. É necessário que nisso trabalhes ativamente para estar pronto, porque o dia está mais próximo do que pensais. Aí Kardec pergunta, para cumprir essa missão, tal como eu a concebo, são necessários meios de execução que ainda estão longe de eu possuir. Eu não tenho meios para executar. Os espíritos então respondem, deixa a providência fazer a sua obra, e você estará satisfeito. Logo a seguir, Kardec pergunta, a comunicação dada outro dia parece fazer presumir acontecimentos muito graves. Poderíeis nos dar algumas explicações a esse respeito? 7 de maio de 1856. Resposta. Não podemos precisar os fatos. O que podemos dizer é que haverá muitas ruínas e desolações.
porque os tempos preditos para uma renovação da humanidade estão chegados. Kardec então pergunta: o que causará estas ruínas? Será um cataclismo? Resposta: não haverá cataclismo material, como o entendeis, mas flagelos de todas as espécies desolarão as nações. A guerra dizimará os povos. As instituições antiquadas submergirão em ondas de sangue. É preciso que o velho mundo se desabe para se abrir uma nova era ao progresso. Kardec então volta a perguntar: a guerra não estaria, pois, circunscrita a um país? Resposta: não. Ela abraçará a terra. Kardec volta a perguntar: no entanto, nada neste momento parece anunciar uma tempestade próxima. Resposta dos Espíritos: as coisas estão presas por um fio de aranha meio partido. (7 de maio de 1856). Eles estão falando de um evento que vai abarcar com a guerra o mundo todo, que acontece em 1914. E nesta data, imaginem, quase 60 ou 70 anos depois, eles estão falando, as coisas estão penduradas por um fio de teia de aranha meio partido. Portanto, é significativo você considerar como que os espíritos trabalham com estas questões. A questão do tempo. Se as coisas estão por um fio de teia de aranha meio partido, você imagina que na semana que vem tudo vai cair. E em 1856 eles estão falando de um primeiro evento que vai acontecer em 1914. 60 anos depois. Para ser exato, 58 anos depois. Isso para os espíritos é um fio de teia de aranha meio partido. 2 gerações humanas. Aqueles que ouviram ou que leram isto, e que não viveram o tempo suficiente, morreram antes que a tragédia chegasse, como acreditando que os espíritos erraram. Mas quando nós chegamos no entendimento do que significa a última hora, nós vamos ter que levantar a nossa mente para um outro horizonte. Nós já vimos e comentamos rapidamente na quinta-feira aquilo que os espíritos disseram quando trataram de explicar por que Joana d'Arc foi considerada santa, tendo feito a guerra e dizimado muita gente. Está neste livro, Chico de Francisco. Esta obra, ela traz inúmeras conversas ou inúmeros ensinamentos que Adelino da Silveira compartilhou, teve a honra de privar na sua convivência com o Chico Xavier. Ele fazia perguntas e ia anotando essas respostas para que, com os ensinamentos colhidos aqui e ali, mais para frente ele pudesse compartilhar com as pessoas. E uma destas indagações tem a ver com Joana. Eu queria que o Felipe pegasse para mim a data exata do nascimento e morte de Joana d'Arc. Nós vamos ver a que época está vinculada essa menina.
que com 14 anos, analfabeta, é chamada para defender a nação francesa. Ele pergunta, ou alguém pergunta, Chico, por que Joana d'Arc fez a guerra e foi considerada santa? Por quê? Geralmente as pessoas que fazem a guerra são chamadas de capeta, de demônio, de anticristo, de bandido, de salafrário, de agressor. Por que que ela fez a guerra e foi considerada santa? E então Chico Xavier, naturalmente amparado. Nasceu em 1412, não tem um dia. Sim. E faleceu em 30 de maio de 1431. Isso. Nasceu em 1412 e faleceu queimada em 30 de maio, antes de ontem, de 1431. 1431. Aí Emmanuel, através de Chico, certamente explica, naquela época, 1412, 1431, os espíritos encarregados da evolução do planeta estavam selecionando os genes que viriam a servir na formação do corpo, formação biológica de um corpo que fosse capaz de ter o cérebro adequado para receber a encarnação de espíritos extremamente poderosos no pensamento. Porque até então, naquela região ou nas regiões circunvizinhas não existia evolução a esse nível de corpos que favorecessem a implantação ou a ocupação por espíritos de raciocínio muito brilhante. Estas entidades nobres reencarnariam para ampliar o desenvolvimento geral da Terra, através do chamado iluminismo francês. Joana renasceu em 1412. Cumpriu a tarefa que lhe fora atribuída e morreu em 1431. O iluminismo francês dá os seus primeiros passos em 1650. Vocês imaginam o que significa o planejamento dos espíritos? Mas por que eles tiveram que fazer isso? Continua Chico a explicar. Era preciso cuidado para que os corpos pudessem suportar a dinâmica das inteligências que surgiriam e que seriam capazes de disseminar um raciocínio luminoso, como eles o fizeram. Geralmente, todos eles centralizados na mesma área na Europa e, com poucas exceções em outros lugares, na mesma época. Se a França, e aí estava o problema, a França estava ocupada pelos ingleses. Tinham invadido a França. E naturalmente os invasores querem mesclar-se com os invadidos, como uma forma de impor-se, inclusive geneticamente, sobre eles. Se a França fosse invadida, os espíritos teriam perdido o trabalho de muitos séculos no selecionamento dos genes adequados para a construção do cérebro para 200 anos depois. Então, Joana d'Arc foi convocada para que impedisse a invasão, a fim de que se preservassem as sementes genitais para a formação daquela instrumentalidade destinada aos gênios da cultura e do progresso que renasceriam na França. Especialmente em se tratando da França, que do século XIX preparou o mundo para a organização da era tecnológica que estamos vivendo no século XX. Em 1412,
os espíritos puseram no corpo um outro que já estava prevendo a necessidade de voltar. Ou seja, para que ela nascesse em 1412, os espíritos superiores já estavam vendo com muita antecedência aonde ia dar a invasão inglesa. Portanto, eles já estavam separando os genes com antecedência maior do que esta. Se a invasão acontecesse e eles ocupassem a França, todo o trabalho de séculos, como diz, de muitos séculos, se perderia. Os espíritos organizadores do avanço da humanidade estavam há muitos séculos separando os genes, fazendo a união de seres com outros que tivessem a mesma predisposição, para que, no momento adequado, a partir de 1650, a Terra pudesse receber estas almas luminosas, como Rousseau, Voltaire, Diderot, Montesquieu. Entre outros pensadores que, em outros países, como Isaac Newton, também iluministas em diversas outras áreas, encontraram o cérebro da forma física, capacitado para que eles pudessem dar uma reformulada completa no que os homens entendiam como modelo de vida. Com base no que esses espíritos iluministas vieram trazer ao homem, então, toda a sociedade moderna se construiu. Derrubaram-se os reis. Alteraram-se as estruturas de governo de castas. E não houve qualquer país da época que não recebesse, direta ou indiretamente, o resultado do que eles deixaram. Talvez os mais famosos correspondam a exatamente o que aconteceu na França. Liberdade, igualdade, fraternidade e o fim da Bastilha como símbolo de opressão. O que aconteceu nos Estados Unidos? Independência americana. O que aconteceu no Brasil? Inconfidência mineira. Todas estas são consequências do iluminismo espalhado pelo mundo. Mas isto estava sendo gestado, vamos considerar, desde o fim da Idade Média. Se quisermos voltar só 200 anos antes de Joana d'Arc. Considerado aí um período escuro, 200 anos, começa a haver uma diminuição desses problemas e começam a ocorrer eventos. Certamente que no calendário histórico da humanidade, considera-se o fim do período medieval, aquele que foi chamado de renascimento, renascimento das artes, renascimento da ciência, século XV. Mas esse também é um processo que vai eclodir com isto, mas que vem, como nos explica o próprio Humberto de Campos no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Quando o espírito Henrique de Sagres é convidado pelo Senhor a renascer no mundo para fundar uma escola de navegadores em Portugal, com a finalidade de modelar mentes que pudessem atirar-se no desconhecido oceano sem medo, lendo as estrelas,
sentindo a direção dos ventos, entendendo o mecanismo da navegação primitiva. Estes aventureiros são convocados pelo Senhor antes, para que, depois de os conhecimentos náuticos terem sido acumulados pelos fenícios, transportados pela reencarnação para os portugueses e espanhóis, fossem agora com novas técnicas, desenvolvendo outros tipos de naus, que não aquelas dos fenícios que navegavam beirando o Mediterrâneo, olhando e se direcionando através das marcas dos acidentes geográficos. Preparam os fenícios com a busca da riqueza através da navegação, transportam os fenícios para a Espanha e Portugal, inspiram os fenícios a construir barcos maiores, e então criam a caraca, que depois se transforma em caravela, e a partir de então, ou antes disso, estão fundando escolas para formar almirantes. 1100, 1200, 1300. E você descobre então que por volta de 1400 existem naus robustas o suficiente para enfrentar o vendaval oceânico e cortá-lo. Então encontramos os navegadores buscando novas terras, todos na mesma época, entre os quais o nosso famoso Pedro Álvares Cabral, que já está navegando há muito tempo, e que em 1500 chega aqui. Não é o primeiro que chega aqui, mas é o que mais fez o marketing. E tomou a posse, como na época se considerava oficialmente, empossado. Em 1482, Cristóvão Colombo atravessa o oceano desconhecido com três caravelinhas. Coincidência? Na mesma época está Giordano Bruno vendo as estrelas, Galileu Galilei falando que a Terra não é o centro do universo. Era preciso expandir as coisas para que se rompesse aquela escuridão tenebrosa da ignorância, e que em 1650 e daí para frente aquelas inteligências tivessem um cérebro aqui encarnado em corpos adequados para que eles fizessem este conhecimento ampliar-se. Estão os espíritos trabalhando com antecedência de séculos, e enviam Joana d'Arc com a missão de impedir que este esforço fosse fraudado. Quando você imagina, em 1432, alguém lutando para libertar a França de uma opressão, porque isso seria ruim para o iluminismo que ia acontecer 220 anos depois, você começa a entender o que significa um fio de teia de aranha meio partido. E quando você vai na Gênese, no capítulo 18 da obra de Kardec, o último, você encontra duas comunicações de espíritos que Kardec colocou na Gênese, neste capítulo. Uma é de Arago e a outra é de Dr. Barry. Dois espíritos. E lá está escrito: quando esta comunicação foi transmitida por médiuns,
que a transformação da humanidade já está acontecendo. Ela está na metade. Está no meio do caminho. A Gênese, capítulo 18. Dr. Barry diz o seguinte: certamente a humanidade se transforma como já se transformou em outras épocas. E cada transformação é marcada por uma crise, que é para o gênero humano o que são as crises de crescimento para os indivíduos. Da infância para a adolescência, da adolescência para a idade jovem, da idade jovem para a idade adulta, da idade adulta para a idade madura. Crises frequentemente penosas, dolorosas, que carregam com elas as gerações e as instituições, mas sempre seguidas de uma fase de progresso material e moral. Aí Dr. Barry continua: a humanidade terrestre, chegada a um desses períodos de crescimento, está no meio dele. No meio dele. Já há quase um século. Se você voltar um século da data em que essa mensagem foi enviada, você está exatamente no período do Iluminismo. 1768. Mas considerando que os espíritos não tratam de datas assim, com essa minúcia, mas Dr. Barry está dizendo, nós estamos na metade da transformação. Daí ele continua dizendo e termina a sua comunicação dizendo o seguinte: a agitação dos encarnados e dos desencarnados se juntam às vezes, o mais frequentemente mesmo, porque tudo se liga na natureza, às perturbações dos elementos físicos. Perturbações da própria estrutura telúrica. É então, por um tempo, uma verdadeira confusão geral, mas que passa como um furacão, depois do qual o céu se faz de novo sereno. E a humanidade, reconstituída sobre novas bases, imbuída de novas ideias, percorre uma nova etapa de progresso. É no período que se abre, diz Dr. Barry, que se verá florescer o Espiritismo e que ele dará frutos. Portanto, diz ele para Kardec, é para o futuro, mais do que para o presente, que trabalhais. Mas era necessário que esses trabalhos fossem elaborados antes, porque eles preparam os caminhos da regeneração pela unificação e racionalidade das crenças. Felizes daqueles que isto aproveitam desde hoje, será para eles tanto maior ganho e penas poupadas aos seus sofrimentos. Quando isto foi escrito pelo Dr. Barry, essa renovação, segundo eles, estava no meio do caminho. E considerada a data em que o Consolador Prometido chega na Terra, nesta época, e a informação de que o Espiritismo iria florescer no futuro, e era mais para o futuro que eles estavam trabalhando do que para o presente, nós compreendemos por que é tão importante o capítulo 20. Não porque daqui a 6 meses vai ser o fim do mundo, mas porque nós estamos vivendo essa renovação cada vez mais intensa. E não existe
não existe um curso superior a respeito dessas informações a não ser este. Todas as religiões são muito nobres, ajudam as pessoas que queiram seguir-lhe os pressupostos. Mas que indique como funcionam estas leis, como você pode ser agente multiplicador da esperança e renovador do mundo, não encontrarão nenhuma outra. Que sustente a vontade, que faça a pessoa desejar seguir sem medo, que faça enfrentar a dor, a decepção, a perda, a derrota material, sem abater-se. Nós não estamos mais em um período em que temos que nos preocupar com quantos centavos vamos ficar. Sobretudo por entendermos que nós não temos nada e vamos continuar sem ter. E que todos aqueles que pensam ter, terão muita dificuldade de vencer o momento da separação, que vai chegar para todo mundo. Pode ser que dure 50 anos, e as pessoas que estão ouvindo vão dizer, tá vendo, aquele cara ficou falando isso, não aconteceu nada. Mas é inegável que muitas coisas estão acontecendo. Se você está acordado no mundo, se você que nos assiste está de olhos abertos, ouvidos abertos, você é testemunha das coisas que estão acontecendo diariamente. Você sente saudade de um mundo que até mesmo você já viveu quando as coisas eram menos tumultuadas. E isto o Dr. Berry diz que ia acontecer, a agitação dos espíritos, a agitação dos encarnados, uma repercute sobre a outra. É natural. Vamos voltar ao livro Nosso Lar. André Luiz nos conta, na primeira obra que ele escreveu através de Francisco Cândido Xavier, que há na cidade Nosso Lar um alvoroço. Vejam só, é uma cidade que já está equilibrada, constituída, espíritos trabalhando, orações diárias, tudo bem organizado. Mas o governador da cidade tem que tomar uma medida quando se anuncia nas esferas ligadas à cidade Nosso Lar a eclosão da Segunda Guerra Mundial. E então os espíritos que estão ali procuram informações, procuram notícias dos parentes deles na terra. Eles se alvoroçam. Como se a guerra que vai dizimar a humanidade estivesse acontecendo dentro deles, na cidade Nosso Lar, numa outra dimensão. Dr. Berry fala isso. Está aqui. 1850 e alguma coisa. Uma coisa que vos parecerá estranha, mas que não é menos uma vigorosa verdade, é que o mundo dos espíritos que vos cerca sofre o contragolpe de todas as comoções que agitam o mundo dos encarnados. Digo mesmo que o mundo dos espíritos toma uma parte ativa nessas comoções. Isto nada tem de surpreendente para quem sabe que os espíritos fazem parte da humanidade, que dela saem e devem nela reentrar. Portanto, é natural que se interessem pelos movimentos que se operam entre os homens. Ficai, pois, certos de que, quando uma revolução social se cumpre sobre a terra, ela mexe igualmente com o mundo invisível. Todas as paixões, boas e más, ali são superexcitadas, como entre vocês. Uma indizível efervescência reina entre os espíritos que fazem ainda parte do vosso mundo e que esperam o momento de nele voltar. O governador da cidade precisa, em alto-falante, na praça da cidade, fazer um pronunciamento
convocando os seus habitantes a voltarem ao trabalho, a manterem a oração, a elevarem o pensamento, porque estão todos preocupados com a guerra que está começando na Europa, em setembro de 1939. E estão agitados, como se fossem eles que fossem levar tiro. Imagina. Agora, se isso aconteceu em 1939, o que nós estamos vivendo atualmente, com todas estas multiplicidades de situações, representa o mesmo entrelaçamento. Só que em 1939, a população da Terra, quando muito, chegava a 1 bilhão e 600 milhões. Encarnados. Hoje são 7 bilhões e 200 milhões. Encarnados. Quando entendemos este mecanismo, nós percebemos que o conhecimento da lei espiritual, fundamental para que nós acordemos para o que viemos fazer na Terra, neste período. Faça soar o alarme. Nós não estamos aqui para passear. Não estamos aqui para brincar. Se nós estivéssemos aqui para isto, estaríamos numa outra crença. Seríamos adeptos de alguma outra religião. Teríamos procurado outro tipo de informação, aquelas que deixam você continuar a ser igual ao que você era e ir com a consciência tranquila de poder roubar o seu próximo. Mas aqueles que estão encontrando e aceitando, por livre e espontânea vontade, o entendimento de que estas leis precisam ser vividas e expandidas para mais pessoas, saibam que não existe nada mais precioso para se fazer nesta vida. E é exatamente esse o conteúdo do capítulo 20. Você pode ter perdido todas as suas vidas passadas. Todas. Você pode ter sido um lixo moral, um lixo de inteligência, um lixo de violência, um lixo de libertinagem. Não importa. Se você acertar esta, você receberá a mesma moeda daqueles que estão ajudando o universo a construir a terra desde Moisés ou desde antes dele. E é por isso que é tão importante entender o funcionamento. É claro que para que você se salve, e é isso que é importante que as pessoas entendam, a doutrina espírita não é condição sine qua non para que uma pessoa se salve. Qualquer pessoa se salva mesmo que não seja espírita, e às vezes até com mais facilidade se não for. Porque basta fazer o bem. Basta esquecer o mal. Basta ter o mínimo de atenção com as coisas que Jesus e os valores da alma que você pode vivenciar todos os dias em qualquer lugar. Você não precisa ter instrução nenhuma, não precisa ser rico, não precisa ter valores materiais, e você se salvará se fizer o bem. Mas, se nós escolhemos desta vida, com a possibilidade de conhecer o que estas leis nos ensinam, não foi só para a gente se salvar que a gente veio aqui. A nossa vida, nesta vida, tem uma finalidade missionária, como dizem os Espíritos neste capítulo. Nós estamos em missão, pode ser uma missão suicida, pode ser uma missão alucinada, mas nós estamos nisto. Porque ninguém conhece o que nós temos a oportunidade de conhecer. Ninguém vive com esta lucidez. Ninguém é capaz de olhar o cemitério sem medo. Como você é capaz quando sabe o que está acontecendo. Portanto,
tantos trabalhadores da última hora, que Jesus já anunciava, e vocês imaginam o que significa falar disso há quase 2000 anos. Eu me vou, não posso falar tudo, mas pedirei ao meu Pai enviará o Espírito de verdade, o Consolador prometido que vos lembrará destas coisas. Ele já está preparando os mesmos homens daquele período, as mesmas consciências, para aquilo que 18 séculos depois estaria eclodindo na humanidade. Como estarmos num caminho como este, como um Zé Mané sem responsabilidade só para tomar uns passezinhos e continuar tão ridiculamente defeituoso como nós éramos ontem e nas vidas anteriores? Como? Se isso não representa uma falta de respeito com os espíritos que nos deixaram nascer nesta vida. Com a bondade de Deus que olhou para nós e disse, pode ir. Por quê? Porque na França, onde o espiritismo nasceu, praticamente não existe espiritismo. Com a exceção de alguns heróicos lutadores do bem, que estão tentando ajudar as pessoas a despertar. Tais são os obstáculos nos interesses materiais, nos interesses de conveniência, que se levantaram para que isto pudesse prosperar. E então encontraram um lugar onde isso poderia ser fecundo, e tem sido fecundo graças ao esforço de alguns. E para onde nós fomos? Por que não renascemos na Europa? Onde poderíamos estar convivendo com as belezas da civilização? Com alguma coisa que pode parecer um pouco mais decente? Com pessoas que se respeitam, que têm certas regras de etiqueta que podem garantir uma convivência menos áspera? Por que não nascemos lá? E por que, tendo nascido aqui, estamos agora envolvidos em um conhecimento como este? Só para você? Para aquilo que você costura seus botões? Só para as conveniências de vir conversar com espíritos? De vir dar uns passezinhos de vez em quando? E do resto, continuar? Não, a gente sabe, né? Lá no centro a gente vai para fazer a parte espiritual, mas depois a gente tem que viver, porque ninguém é de ferro. Isto serve para qualquer religião. Mas se nós nos salvarmos, tendo sido espíritas, e chegarmos do lado de lá sem carregar ninguém conosco, nossa vida foi uma derrota. Porque nós estamos aqui, do mesmo modo que os espíritos plasmaram a inteligência dos que seriam depois os filósofos, os pensadores que renovariam a humanidade. Não é por acaso que nós entendemos com facilidade as leis do universo e vemos a lógica do funcionamento desse mecanismo. Estamos ocupando um corpo capaz de entender isto, sem medo, sem aqueles preconceitos próprios da ignorância. E o que vamos fazer? Enterrar o denário? Enterrar a moeda? Para dizer, eu tinha medo, eu não sabia o que fazer, o mundo estava muito violento, quantas exigências. Então eu estou devolvendo o dinheirinho que o senhor me deu. Que vergonha para nós. Se nós não fizermos aquilo que, convidados e honrados pela oportunidade, fraudarmos por nossa mesquinhez, por nossa preguiça. Porque é exatamente isso que o capítulo 20 vai dizer, que nós devemos combater. Esta não é a hora de reclamar do que falta. Esta é a hora de viver e multiplicar o que a gente já possui. Esta não é a hora de sonhar em construir castelos e palácios e grandezas. Não, esta é a hora
de catar os miseráveis e dizer: vamos aprender, vamos educar, vamos pegar no lápis e escrever as leis do universo de novo. E então ouvimos Jesus dizer: todo aquele que quiser ganhar a sua vida, este terá perdido. Isto é a mensagem para agora, na última hora. Mas todo aquele que por amor a mim perder a sua vida, este será salvo. Perder a sua vida, você queria realizar grandes coisas, queria ter as ambições em todas as áreas, ambições lícitas, ambições decentes, ambições de construir coisas positivas. Você abdicou disto para quê? O que o Senhor pediu que você fizesse fosse feito. E então os seus parentes vão gozar da sua cara porque você está mais pobre do que o ano passado, do que você não trocou o seu carro, do que as suas roupas estão ficando repetidas todas as vezes, em todos os lugares que você vai, que você não participa da vida social, você não vai nas festas, você não tem esses repentes que a sociedade normal tem. E você não se importa. Vão vocês, podem fazer, é muito gostoso. Eu tenho outras coisas para fazer. Para eles você é um derrotado, você é o ramo da família que perdeu. Mas diz Jesus que todo aquele que por amor a Ele perder a sua vida, este será salvo, este terá ganho. Você ganhou a vida, porque aproveitou o tempo naquilo que era necessário. Certamente o Senhor não conta conosco para salvar a humanidade. Ele sabe perfeitamente como nós somos medíocres. Mas Ele conta com todos os homens de boa vontade. Todos. Em todas as crenças. Para construir o reino de Deus no coração das criaturas. Quando os espíritos deixaram o silêncio das tumbas para trazer a voz dos imortais, não usaram um único médium. Tanto que quando Jesus é criticado pelos sacerdotes, quando está chegando em Jerusalém no domingo de Ramos, porque os seus apóstolos antes dele estão anunciando que o Messias está entrando em Jerusalém, o Messias está vindo, e o povo acena, as ramas jogam flores, jogam folhas pelo caminho. Os sacerdotes invejosos, mesquinhos, dizem ao Senhor: repreende-os porque eles estão falando um absurdo. E Jesus responde: pois se eles se calarem, as próprias pedras falarão. Se eles não falarem, se nós não fizermos, os bichos vão nos substituir. Mas isso será feito. Pessoas que não têm nenhuma ligação com o cristianismo espírita estarão à frente de nós tentando recuperar a luz para a terra na consciência dos culpados. E nós vamos dizer o quê? Eu era o doutor, eu tinha feito todas as faculdades de medicina, eu tinha todas as destrezas, mas quem fez o parto foi a parteira. Porque eu estava muito ocupado. Eu tinha compromisso. Eu estava no clube, afinal de contas a gente pode também se desfrutar um pouquinho, estudei tanto. Quem foi que fez a massagem cardíaca? Foi o andante que estava lá, que viu a pessoa estrebuchando e foi lá. Aí, graças a Deus, ele recompôs. E onde você estava? Eu estava assistindo novela, assistindo televisão, fazendo umas coisas que tinha que contar, fazer o balanço do meu patrimônio. Sim, mas e quem estava? Você não foi o médico que você pôde estudar? Você sabia salvar aquela vida. E é isto que vai pesar em nossa consciência, se de verdade deixarmos passar a hora. Os que morreram antes da Primeira Guerra consideram Kardec um embusteiro. Consideram o espírito de Hahnemann um fantasista.
Mas os que passaram pela primeira, os que passaram pela segunda e hoje leem isto, se admiram de como os espíritos sabem das coisas com muita antecedência e como estão tentando ajudar a humanidade para que o futuro seja diferente. Não depende de nós. Pode acontecer com a nossa participação, mas não depende de nós. Mas se a gente não participar, vai ser o maior arrependimento, a maior vergonha que a gente vai ter tido. Que você tenha na consciência a culpa de ter abandonado o filho. Você terá muita vergonha de ter que ver de novo os gestos que você fez para não querer aquela criança, que era sua responsabilidade. Mas uma nova encarnação poderá ser dada e você vai amar aquele ser e vai acolhê-lo, mesmo como filho da rua, para dentro da sua casa. Mas se você chegar do outro lado e tiver perdido esta chance, não vai haver outra. Porque o Consolador prometido vai instalar-se com a nossa ajuda, sem a nossa ajuda. E apesar do nosso estorvo. E então é como aquela festa, que você fica sabendo que teve, que você foi chamado para ajudar, que você fez pouco caso dela, e que depois que ela passa, todo mundo fala, nossa, que coisa maravilha, que você perdeu. Você fala, é a mesma, eu não sabia que ia ser assim. Então, já foi. Quando vai ter outra? Não se sabe. Agora, vai demorar. Talvez agora você não possa mais ficar aqui. Mas quem sabe? Carregando pedra, construindo pirâmide, entalhando hieroglifos. Quem sabe lá você agora, quando aparecer uma festa, você não fala, isso aí não é comigo. Você arregace as mangas e diz, não, pode deixar, eu ajudo. Estamos tratando do capítulo 20, que já foi comentado e que nós vamos voltar a comentá-lo. Mas que nós esperamos que ele faça sentido. Não como presta atenção, não como puxão de orelha, mas como lembrança do que é que nós viemos fazer aqui. Porque não é por acaso que o Brasil é considerado o maior país espírita da Terra. Como não foi por acaso que Joana d'Arc nasceu na França, que os filósofos e sábios tomaram corpos que fossem capazes de representar o fulgor de suas inteligências. Tudo está sob a mão dos governantes invisíveis. Pensemos nisso. Este capítulo nos chamará muito a essa lembrança.